sendo, sabe, reverenciado pelas pessoas. E não são só torcedores do Corinthians, são até torcedores de São Paulo, Palmeiras, do Santos, Portuguesa. As pessoas têm, sabe, um respeito e um carinho para mim que eu falo para meus netos, falo para meus filhos, né? Que eles saibam respeitar todo esse carinho que essas pessoas depositam na minha pessoa. Basílio, você citou uma coisa interessante, né? Que você ia entrar para a história. Mas eu já vi muitas entrevistas suas você comentar que o Oswaldo Brandão teve uma visão, um sonho, dizendo que você seria o autor do gol do título. Fale sobre essa história, Basílio. É assim, né? Como eu e Zé Maria, nós estamos em tratamento intensivo, nós teríamos que fazer uma avaliação. E na noite que antecedeu isso, eu estava conversando com o Zé, depois do tratamento e tal, né? Falei, pô, Zé, você vê, agora que é a hora da decisão, a hora do filé, roemos esse osso todinho, a gente vai ficar de fora. Mas eu tenho fé que a gente amanhã vai ter que acordar e vai ter que melhorar. E não é, a nossa preocupação fica em cima da avaliação que você tem que fazer pelo preparador físico, né? Ele vai exigir de você o máximo. Às vezes, se você não tem uma lesão, você acaba sentindo até outra, né? Mas, de repente, Deus foi tão grande que, pela manhã, quando nós fomos acordados pelo Oswaldo Brandão, ele, por ser kardecista, ele gostava muito de ler Allan Kardec, essas coisas, você vê onde vai a fé de um homem. Pela manhã, quando ele entrou para nos acordar, que ele trouxe a maior notícia do mundo. Eu vou falando, eu vou ficando arrepiado. Ele trouxe a maior notícia que a gente poderia ter. Vocês não vão fazer avaliação nenhuma, vocês vão entrar pro jogo, vocês não vão sentir nada, e você, neguinho, que era eu, vai fazer o gol que vai nos dar o campeonato. E eu ainda falei para ele, pô, que faça o Tobias de mão lá na área do adversário, que seja validado, que nós saímos de lá como campeão, independe de quem vai fazer o gol, né? Mas aí você começa a analisar aonde vai a fé de um ser humano, né? E ele, por estar numa situação muito difícil, que ele existia, né? Problemas familiares, ele soube separar, né, as coisas e nos levou a essa linda notícia, né? E esses dias eu estava até preocupado em querer lembrar qual era o número do meu quarto que eu dormia aquela noite, tanto eu como o Zé Maria, né, que nós estávamos os dois fazendo um tratamento, e eu gostaria de colocar isso, até o número do quarto, porque eu não esqueço até hoje, quando esse homem entrou naquela porta e nos deu a maior notícia, que nós jogaríamos e não faríamos o teste. E eu vou te dizer mais, logo em seguida começou o Campeonato Brasileiro. Eu fui jogar e eu senti a minha lesão. Você vê como que é. Você realmente era um predestinado, né? Eu acredito que sim. Principalmente com as palavras, né, que ele sempre nos deu de apoio do seu Oswaldo Brandão. Então, eu fico, né, tem hora remoendo, pensando, poxa, esse homem também é tão iluminado, que todas as conquistas que ele teve, né, e todo o carinho de todos os torcedores, você vê que ele teve o privilégio de trabalhar Corinthians, Palmeiras, São Paulo, fora do Brasil, e ele sempre se deu bem no seu trabalho. E ele é uma pessoa também que eu coloco como uma pessoa muito iluminada, né? Principalmente pela pessoa, pelo homem, pelo caráter, principalmente trabalhando com ele. E como foi a sua chegada no Corinthians? Você foi contratado em 75? A sua missão era substituir o Rivelino? Claramente é assim. Eu tive 2 vezes dentro do Corinthians, conversando com a diretoria, deixei tudo acertado. As 2 vezes descobriram os diretores, que eu estava na Portuguesa, né? Comecei na Portuguesa, joguei 10 anos na Portuguesa. E sempre em época de carnaval fui lá, acertei meu contrato. Quando eu voltei para treinar, o meu material foi recolhido, que era para me trocar e ir lá na frente conversar com o presidente, que ele estava me aguardando. Tomei a dura, ainda com a condição de repente ser multado.
mas sempre o jogador acaba se lamentando, chorando, e dirigentes, né, que tem principalmente um coração maravilhoso que tinha naquela geração os diretores da Portuguesa, entenderam até meu lado porque que eu fui convidado, fui lá conversar, mas o Corinthians tentou negociar e justamente o próprio Rivelino também gostaria que eu tivesse ido para o Corinthians com ele lá, e isso nunca acabou acontecendo, essas duas vezes. E nessa ao qual fui contratado, eu tinha acertado um contrato com o Santos. Como o presidente da Portuguesa tinha me liberado, eu fui lá, conversei com o diretor do Santos e deixei tudo encaminhado, acertado e ponto pacífico. À noite que meu pai me encontrou e veio falar comigo. Falou, olha, você tem que ir lá conversar que o São Mateus está te esperando. Eu falei, pai, eu não posso. Eu acertei com o Santos agora que o presidente me liberou, eu e o Xaxá, eu da minha parte está tudo ok, está tudo acertado. Até com cheque, essas coisas. Aí ele virou para mim e falou assim, então você pode tratar de devolver o cheque, porque o senhor Oswaldo falou para mim, ou você acerta com o Corinthians, ou você vai reformar o contrato, vai continuar na Portuguesa. Aí eu fui lá à noite, entrei na casa de São Vicente, ouvi, né? Mas o meu pai já tinha conversado mais ou menos comigo, porque o que vocês veem hoje como empresário, eu também tinha, meu empresário era meu pai. É uma pessoa que eu tinha plena confiança, porque jamais iria fazer alguma coisa de errado me prejudicando. Muito pelo contrário, sempre procurando ter os pés no chão, entendendo o lado do clube, entendendo o meu lado de atleta e o lado da família também. Então tudo acabava chegando a um bom senso e a gente acertava o contrato normal. E de repente foi isso que aconteceu. Eu fui, aí na calada da madrugada eu acertei e no dia seguinte, primeira coisa que eu fiz, acordei cedo, tomei a minha ducha e tal, resfriei bem a cabeça, fui lá, procurei o diretor do Santos, conversei, ele já sabia, já tinha entendido tudo, e ele me desejou boa sorte, e eu fui me apresentar para o Corinthians. Mas, você vê, como a geração era gostosa, que muitos dirigentes poderiam ter aprendido com essas pessoas, entendeu? Não é simplesmente pensar no eu, porque eu acho que o clube, a bandeira, né, a instituição era maior que todos, né? E de repente eles não veem dessa forma. Se ele tentar prejudicar um atleta, para ele vai ficar muito feliz, porque às vezes ele não tem uma participação até naquilo que está sendo distribuído, na questão de contratação, na questão de renovação, tudo isso daí. Bom, Basílio, sabemos que sua história está bem ligada ao Corinthians, mas como você falou, da Portuguesa, né? Que deve ser um time que você tem um carinho muito grande também. Fala um pouquinho também desse seu período. Você jogou acho que uns 7 anos na Portuguesa, né? Deu quase 10 anos lá de Portuguesa. A Portuguesa era o clube que mais revelava jogador, né? E eu tive a minha grande oportunidade praticamente dentro da Portuguesa de Esportes. Mas se você vê como era gostoso, eu hoje, se eu pudesse estar trabalhando como um dirigente de um clube, ou até do próprio Corinthians, eu gostaria de trazer algumas coisas do que eu passei, entendeu? Primeiro, é conhecer a família do atleta, é colocar a família do atleta íntegra sobre aquilo que ele vai poder fazer como futuro, né? Não é se preocupar em iludir a família do jogador, do atleta, muito pelo contrário. Eu fui uma das pessoas que fui recebida com o maior carinho, o dirigente da Portuguesa foi na minha casa, pediu, quando ele viu que eu estava disputando os campeonatos nas categorias de base, né, no infantil, eu comecei a me destacar. E dentro desse destaque eles me chamaram para assinar um contrato de gaveta que existia naquela época. Então quando eu fui chamado, eles foram na minha casa, participaram tudo com meu pai, perguntaram se nós morávamos de aluguel, se nós tínhamos terreno, se nós tínhamos alguma casa, se nós tínhamos uma moradia para nós. Então, diante daquele contrato que eu estava acabando de assinar, aquela pequena luvas que tinha, eles me orientaram, ó, você coloca numa poupança, ou você junta mais um pouquinho de dinheiro, dá de entrada num apartamento, dá de entrada numa casa. Quer dizer, eles orientavam